Olá, queridos e queridas estudantes. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo em paz com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o professor Washington Lopes e hoje nós teremos mais uma aula sobre ciências humanas, os componentes curriculares de História e Geografia. Essa aula é direcionada para as turmas do terceiro ano dos anos iniciais do ensino fundamental. Então, vamos lá juntos para mais um momento de aprendizagens. Vamos juntos e juntas para mais um momento de reflexão. Vamos aprender juntos. Vamos embora. A aula de hoje tem como tema respeitar as diferenças. Eu faço. Na aula anterior, nós vimos um pouco sobre as diferenças étnico e culturais no Brasil. Vamos resgatar um pouco do que a gente viu nessa aula e é importante que a gente lembre desde sempre, que respeitar as diferenças a gente tem que fazer. É o nosso compromisso com a sociedade. Respeitar as diferenças étnicas e culturais. E a gente vai aprender um pouquinho mais do que são essas diferenças étnicas e culturais. Lembram do último desafio? O desafio era: você conhece a origem da história da tua família? Que tal conhecer? Todos nós temos uma história, a gente vem falando sobre isso, nas aulas. E a nossa história, ela é consequência da história de pessoas que vieram antes da gente, ou de pessoas que convivem com a gente, seja na nossa família, seja no bairro onde a gente mora, na cidade, no Brasil como um todo. Nossa história está sempre ligada à história de outras pessoas. Qual é a história da tua família? Qual é a origem da tua família? Conseguiu fazer o desafio? Conseguiu saber? Conseguiu pesquisar? Eu espero que sim. Se não, ainda é tempo. Os desafios ficam aí para que a gente vá aprendendo e crescendo cada vez mais com as aulas que a gente está tendo aqui no Escola em Casa. Ok? Vamos lá, então, para o objetivo da aula de hoje. Professor, qual é o objetivo da aula de hoje, então? Ou seja, o que é que a gente espera aprender? O que é que a gente espera chegar, alcançar no final da aula? Reconhecer a importância do respeito às diferenças étnicas e culturais que caracterizam a sociedade. A gente precisa, crianças, meninos e meninas, papai e mamãe que está aí do seu lado, nós precisamos reconhecer o porquê de respeitar as diferenças étnicas e culturais. Se a gente quer um país mais harmônico, um país mais respeitoso, respeitar essas diferenças é extremamente importante. Não é ser igual ao outro, mas é respeitar as diferenças para que a nossa sociedade seja cada vez mais pacífica, cada vez mais bacana, legal de se viver. Beleza? Bom, o que é que a gente viu na aula anterior mesmo? Eu vou dar 5 segundinhos para vocês lembrarem. O que é que a gente viu na aula anterior? Você lembra? Vamos lá resgatar um pouco dessas informações. A bandeira do nosso país, nós vimos que o nosso país é dividido aí em 26 estados, mais a federação, mais a Brasília, não é? Que é a nossa capital política. Nós também temos visto que a nossa população é extremamente ampla, extremamente diversa. E isso mostra para a gente que o nosso país é plural e tem diferenças, valores, hábitos que fazem parte das culturas que existem no nosso país, que formam a nossa cultura brasileira. Nossa população originalmente é composta basicamente por 3 grandes grupos étnicos: os indígenas, os negros e negras e os brancos e brancas, que no nosso caso chegaram aqui inicialmente com a vinda dos povos europeus, mais especificamente dos portugueses. Nossa população hoje, como é que ela se identifica? Nós temos aí pessoas que dizem que são brancas, 42,7% da população, pessoas que se reconhecem como pretas, 9,4% da população, e 46,8% da população se acha parda. 1,1% dessa população, do total de pessoas que vivem no nosso país, se reconhecem como indígenas. Você, como você se reconhece? Você acha que você é branco, preto, pardo, amarelo, indígena? Qual a importância disso na sua vida? Pensem sobre isso, crianças, meninos e meninas. E a nossa sociedade, ela é intercultural. Intercultural, professor, o que é isso? Bom, de forma geral, significa que nós temos a interseção, a junção, o contato, o diálogo de diversas culturas diferentes, diversas formas de ser, de agir, de olhar para o mundo diferentes. Nossa sociedade é intercultural, é plural. Convivemos com diversas pessoas e o respeito na convivência é extremamente importante. Respeito na hora de brincar,
respeito na hora de interagir, respeito na hora de ser criança. Ser criança é bacana, brincar, se divertir, pular, ir para um lado e para o outro, fazer amigos, dividir as coisas, respeitar as diferenças, fazer amizades independentemente de quem é a outra criança, se ela é diferente de você, se tem um jeitinho diferente de você ou não. Respeitar as diferenças para que a gente possa se divertir juntos, brincar, aprender, crescer juntos e juntas. Mas então, professor, o que é cultura? Você disse que a nossa sociedade é intercultural, existe o contato de diversas culturas, de hábitos, de costumes diferentes. Mas o que é cultura? Atenção, hein? Foca no professor, atenção. O que é cultura? A cultura é compreendida como os comportamentos, ou seja, como as pessoas se comportam. Tradições são coisas que as pessoas fazem, sempre fazem, desde muitos tempos atrás e permanecem fazendo, são as tradições. E conhecimentos de um determinado grupo social, ou seja, quais são os conhecimentos que a tua família tem, o que é que a tua família aprende e aprendeu juntas, quais são aquelas informações que a tua família conhece, que você aprendeu com ela. Pois bem, na cultura estão incluídas a língua, comidas típicas, religiões, música local, artes como um todo e vestimenta. Então, por exemplo, aqui em Pernambuco a gente tem coisas da nossa cultura que são muito específicas da nossa cultura, que outras pessoas até fazem também, mas são muito características da nossa cultura. Na música a gente tem o frevo, a gente tem o maracatu, a gente tem várias coisas que são muito características da nossa cultura. Então, olha aí, cultura é o conjunto de coisas que fazem, que caracterizam, que são específicas de um grupo. Então, aqui em Pernambuco a gente tem hábitos e costumes que podem ser diferentes de do povo que vive em São Paulo, de alguma região do Rio de Janeiro, de outros estados do país, porque Pernambuco tem uma cultura própria, com características próprias. Ok? E o que é etnia, então, professor? Você falou que o Brasil é composto por diversos grupos culturais, etnias diferentes. Então, o que é etnia? Cultura a gente já sabe que é o conjunto de valores, não é? De hábitos, de crenças, de modos de ser que fazem parte de um grupo. Etnia, etnia são grupos de pessoas que são definidas pelas suas origens, seus traços físicos, tá? E culturais também. No Brasil, existe uma grande diversidade étnica, pois a nossa sociedade é fruto da fusão de diferentes grupos étnicos. Que grupos étnicos são esses, professor? Vamos lá ver. Os nativos, os indígenas que estavam aqui desde sempre, que chegaram primeiro aqui na nossa terra, foram os primeiros habitantes do nosso, que depois a gente chamou de Brasil, que é o nome do nosso país hoje, os indígenas, que estavam aqui inclusive antes dos portugueses. Os negros e negras africanas, que foram trazidos aqui pelos europeus, pelos portugueses inicialmente para trabalhar como escravos, a gente já viu isso na última aula também. Os portugueses que vieram de Portugal para cá e trouxeram os negros e negras para trabalhar como escravos e exploraram as riquezas do nosso país, que se transformou numa colônia, antes de virar Brasil. Imigrantes que vieram depois disso, de várias origens, especialmente da Ásia e do Oriente Médio. Então, hoje a gente tem no nosso Brasil, uma intensa imigração de pessoas de diversos continentes, inclusive da Europa, de outros lugares do mundo. Hoje no Brasil, nós não temos só negros e negras, descendentes de africanos, da cultura afro-brasileira, nós não temos só indígenas, nós não temos só pessoas vindas da Europa, não temos só pessoas vindas de Portugal, originalmente brancos e brancas de Portugal. Temos aí pessoas de diversas nacionalidades diferentes morando aqui e pessoas de diversos hábitos e costumes e etnias diferentes vivendo aqui também, ajudando a compor essa pluralidade, essa riqueza cultural que o Brasil tem, de pessoas, de jeito de ser, de costumes, de hábitos, de valores, de religiões, de crenças. Então agora que tal a gente fazer um jogo? Para ver se vocês conseguiram realmente guardar as informações, ver se vocês conseguem lembrar. Que tal a gente fazer um jogo? Topam fazer? Vamos! Boa! Então se prepara aí, prepara a cachola, concentra. Se quiser chamar mamãe, papai, teu irmão, tua irmã, chama quem tiver aí, se prepara, que agora é a hora do desafio. Ok? Tá pronto? Tá pronta? Espero que sim. Vamos lá. Ahá! É um caça-palavras, ok? Esse caça-palavras é composto por 3 palavrinhas-chave que a gente vem conversando na aula anterior e também nas aulas anteriores, aliás, e também nessa aula.
Tem aí uma primeira palavra que está, como vocês podem observar, embaralhada. Embaixo tem os espaços para cada letrinha que compõe essa palavra. Então a gente já vê aí que são, ó, deixa eu ver, 3, 4, 5, 6 letrinhas. Só que elas estão embaralhadas. Que palavra é essa? Tem a ver com o que a gente vem estudando nessa aula de hoje e nas aulas anteriores também. Que palavra é essa? Vou dar uma primeira dica, uma primeira letra, tá? Que letra é essa? Letra S. Boa. E aí, já dá para saber? Não, ainda não, professor. Dá uma outra letra, uma outra dica? Ok. E agora? G, O, S, G. Já dá para saber? Será? Vou dar uma outra letra. Que letra é essa? R. Não, professor, acho que ainda também não dá, não. Tá muito difícil. Será? Grozny. Grozny está embaralhado. Que palavra é essa? Mais uma letra. Ah, olha, começou a ficar fácil agora. Acho que agora já dá para saber. Você já sabe, menino e menina? Vou dar uma dica, tá? Faltam aí 2 vogais. São 2 vogais. A segunda vogal e a penúltima vogal daquelas 5 lá. E aí, quais são? Vou dar a próxima letra e eu acho que vocês já vão acertar. Ah, agora ficou fácil. E aí, já sabe? Negros. Muito bem, negros e negras, não é? A maioria da nossa população hoje é composto por negros e negras. E agora? Dozini. Dozini, professor. Que palavra é essa que eu nunca vi? Nem eu. Eu acho que nem existe essa palavra. Eu acho. Bom, mas essa palavra está embaralhada? Essa palavra não é a que a gente quer? Que palavra a gente quer? Tem a ver com a nossa aula. Vamos lá, vou dar a primeira letra, hein? Ih, professor, de novo começando com S. Poxa, nem ajuda. Já consegue saber? Talvez alguém já tenha descoberto, mas eu vou dar uma outra letra. Opa, termina com os. Os. E aí, que será que palavra é essa? Mais uma letra. Opa, agora ficou fácil. Se você já viu a palavra certa, já ficou fácil demais. Se você relaciona com a aula que a gente está tendo, ficou fácil, tranquilo. Se mamãe e papai estão do lado, será que já descobriram? Será que seu irmão ou sua irmã? Se você está sozinho, sozinha, conseguiu? Vou dar mais uma letra. E acho que agora vai. Vou dar as 2 últimas letras, tá? Indi, espacinho, os. Indi, os. Índios e índias, né? Indígenas, são a população originária do nosso país, né? Os povos que já estavam aqui antes dos portugueses, antes dos africanos. Boa! E agora, ó, Cosbran. Cosbran, professor, que danado de palavra é essa? Vou dar uma acelerada para ver se vocês conseguem descobrir, tá? Ficar mais fácil essa, hein? Ficou fácil. A gente já tem aí negros, índios e agora falta uma palavrinha que compõe uma das 3 principais etnias, né, grupos culturais que formaram originalmente a nossa sociedade. Letra C. Outra letrinha. Letra A. Ih, nem dá para saber ainda, professor. Letra S. Vixe. Mais uma. Letra B. Ainda não tá. Mais uma para ficar fácil. Ah, agora ficou fácil. Ficou fácil agora. Que palavra é essa? 1, 2, 3 e... Brancos e brancas. Muito bem. Conseguiu descobrir? Conseguiu acertar? Espero que sim. Se divertiram? Gostaram? Espero que sim também. Então, a gente vai fazer agora o nosso desafio para concluirmos a nossa aula. Ó, existe alguém que você não vê há muito tempo? Que tal mandar uma mensagem de carinho? Meninos e meninas, além de respeitar a diversidade étnico-cultural, a gente precisa também reconhecer a importância, não é, de tratar as pessoas bem. E as pessoas que a gente não conhece e também as pessoas que a gente conhece. Existe alguém que você gosta muito, que você faz tempo que não vê? Que tal mandar uma mensagem de carinho para essa pessoa? Como será que essa pessoa vai receber essa mensagem? Pode ser o seu coleguinha, sua coleguinha da escola que você não vê há muito tempo, alguém da sua família, seu vovô, sua vovó, seu tio, sua titia, seu irmão, sua irmã, seu papai que de repente não mora com você, sua mãe, alguém que você quiser. Manda uma mensagem de carinho para essa pessoa que eu tenho certeza que vai tornar o dia dela muito mais feliz. E para concluir, o mundo só muda se nós fizermos a diferença. Por isso que o título da aula é Eu Faço. Respeitar as pessoas, respeitar as diferentes formas das pessoas serem, é a melhor maneira da gente tornar o mundo um lugar melhor. Para mim, para você, para todo mundo. Ok? Espero que tenham gostado da aula e até a próxima.